pessoal, professora Roserlane, né, que vos fala. Nós vamos dar sequência ao capítulo 3. É um capítulo bem extenso, né, que trata de diversos subtemas dentro do que ele chama, né, de geopolítica mundial, que é justamente as relações, né, de poder, as relações diplomáticas que existem entre os países. E agora, nessa segunda parte do capítulo, nós vamos tratar sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento e o IDH, ok? Vocês vão acompanhar através do livro de Geografia a partir da página 83. Então, bora lá, né, galerinha? Começa a nossa aula. Então, pessoal, logo aqui na abertura do slide, vocês podem observar essa imagem, que ela caracteriza muito bem a ideia, né, de subdesenvolvimento, que é justamente as desigualdades sociais que existem no mesmo território, né? Aqui na imagem é uma favela, Paraisópolis, né, uma comunidade de São Paulo, e do lado a gente observa, né, um estilo de vida completamente diferente. Então, aí são duas realidades dentro de um mesmo contexto, certo? No decorrer da aula, vocês vão compreender direitinho essa ideia de desigualdade social atrelada ao subdesenvolvimento. Tá bom? Então, pessoal, iniciando aí na página 83, as desigualdades no mundo atual, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Geralmente, em sala de aula, quando a gente pergunta para vocês, né, o que é o subdesenvolvimento, o que são países subdesenvolvidos, vocês costumam citar, né, aqueles países que são mais pobres, né, países onde existem precárias condições de vida, onde a população ela não tem acesso, muitas vezes nem ao mínimo, quando se trata em saúde, em educação, né, e assim por diante. E a ONU é o órgão, né, que classifica essas ideias de desenvolvimento e subdesenvolvimento. A ONU que faz diversos levantamentos de dados, né, estatísticos com relação à qualidade de vida da população, a renda per capita, e ela organiza tudo e produz um mapa onde a gente pode observar os diversos contextos no mundo, certo? Então, a gente observa aí na página 83 uma tabela, né, elaborada pela ONU. Dentro da ONU existe um órgão chamado PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, onde ele compara, né, alguns índices dos países. Então, vamos só analisar aqui de alguns. Aqui a gente tem, né, o nome do país, o PIB. PIB, pessoal, é Produto Interno Bruto. É a soma de riquezas que um país produz durante um ano. E a gente tem aqui a renda per capita, que significa renda por pessoa, né, renda por cabeça. É a divisão do PIB pelo tamanho da população. Então, vejamos, os Estados Unidos ele tem um PIB, né, de mais de 18 bilhões de dólares e a renda per capita é de 57 mil dólares por pessoa, certo? É como se cada pessoa vivesse com esse valor nos Estados Unidos. Então, a renda per capita é bem elevada. Diferente, por exemplo, gente, de Moçambique, né, que é um país lá da África, onde a renda per capita ela é em média de 382 dólares por pessoa. Então, a gente percebe essa diminuição, né, da renda per capita de acordo com o país. Assim também como o nosso, né, que a renda per capita aqui ela é em média de mais de 8 mil dólares por pessoa. É uma renda média por. E, pessoal, né, nessa tabela vocês observaram que o Brasil ele tem uma renda per capita de mais de 8 mil dólares por pessoa. Mas ninguém aí na casa de vocês, né, que vocês conheçam, ninguém ganha 8 mil dólares. Então, o que significa? Que essa renda ela está concentrada nas mãos de uma minoria, certo? Então, isso acontece muito no nosso país. Nosso país ele tem uma elevada concentração de renda. Isso significa que a gente tem uma pequena parcela que concentra muito das riquezas, e a gente tem outra grande parcela, né, que é a população mais pobre, que concentra a menor parcela das riquezas. Dá para a gente ilustrar muito bem através disso, né? O produto interno bruto, ele é a soma de riquezas que um país produz. Essa riqueza ela é distribuída para a população, a gente chama de renda per capita, mas na realidade o que acontece é uma má distribuição de renda e uma imensa desigualdade social, onde a gente percebe que uma minoria fica com quase tudo e uma maioria fica com quase nada. Bom,
E essas desigualdades socioeconômicas, elas podem ser percebidas, né, em diversos países, inclusive na paisagem, como a gente pode observar aí na página 84. De um lado, moradias luxuosas na Flórida e do outro, moradias precárias em uma cidade da Índia, tá bom? E isso foi ilustrado lá no início do slide, quando eu coloquei para vocês a imagem, né, da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, e do outro, né, um bairro super luxuoso, ok? Então, essas desigualdades sociais, elas são refletidas no próprio espaço, né, nas paisagens que a gente observa. E aí nós temos as características de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Quais são as principais características de países desenvolvidos? Né? São países ricos que alcançaram um elevado grau de desenvolvimento econômico, né? São países onde a população ela tem uma boa qualidade de vida, onde a renda per capita ela é muito elevada, como lá na tabela anterior, onde vocês puderam observar que Estados Unidos, Japão, dentre outros países, têm uma alta renda per capita, né? E esses países, né, por serem desenvolvidos, por terem boa qualidade de vida, eles possuem uma elevada expectativa de vida, né? A população vive mais de 75, 80 anos de idade, é uma média, e existe uma baixa mortalidade infantil, tá bom? São indicadores importantes para medir o nível de desenvolvimento de um país. Você não pode dizer que um país ele é desenvolvido olhando apenas para o PIB, para a produção de riquezas. Porque se a gente olhasse só para o PIB, o nosso país ele seria classificado como um país rico, um país desenvolvido, porque nós estamos entre as 10 potências econômicas. Né? Nosso país ele tem um PIB gigantesco, está entre os 10 maiores do mundo. Porém, quando a gente observa na prática, o que acontece? Essa riqueza está concentrada nas mãos de uma minoria, né? Que detém praticamente tudo. E aí a gente olha para a nossa vida, desigualdade, fome, desnutrição, mortalidade infantil, a escolarização no Brasil, né? Ela também não é tão elevada quanto se compara de outros países. Então, não se pode afirmar que um país ele é rico ou pobre olhando apenas para os dados econômicos, né, para os índices econômicos que medem a riqueza do país, como o PIB e a renda per capita. Tem que olhar principalmente como está essa população, né? Eu tenho que olhar para a mortalidade infantil, se ela é alta ou se ela é alta ou baixa. Eu tenho que olhar para a expectativa de vida, se é elevada ou baixa, e assim por diante. Então, o que caracteriza um país subdesenvolvido? São aqueles países que possuem um baixo nível de desenvolvimento econômico e apresentam grandes problemas, como mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, elevado índice de analfabetismo, né, que é a baixa escolarização. Países ricos, desenvolvidos, a população ela tem em média mais de 15 anos, né, de estudo. 15 anos de estudo, enquanto nos países mais pobres a escolarização, a taxa de analfabetismo, gente, ela chega a 9, 8 anos de estudo apenas, tá bom? E vocês podem se questionar, e por que tem países pobres, países ricos? Por que a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, né? O Japão, são países tão ricos, tão desenvolvidos à frente do nosso? O que eles têm de especial? Então, para a gente dizer isso, a gente tem que entender a origem do subdesenvolvimento, né? Por que o nosso país ele é tão pobre? Por que a África, o continente africano, ele tem tantos problemas? Então, a gente tem que observar que esse subdesenvolvimento, né, que causou a pobreza desses países, eles têm fatores históricos que pesam muito no surgimento desse subdesenvolvimento, certo? O primeiro deles, colonização de exploração. Na época da colonização, pessoal, nos séculos das colonizações, esses países eles eram colonizados de duas formas, ou através de colonização de povoamento, ou através de colonização de exploração. No nosso país, a colonização ela foi de exploração. Portugal vinha ao nosso país, né, levava todas as riquezas e reabastecia a metrópole, né, no caso Portugal. Houve, né, trabalho escravo durante séculos, né, houve escravidão no Brasil, então uma parcela significativa da população não era considerada nem sequer gente, quanto mais ter acesso à escola, né, e à saúde de qualidade, ok?
Lá nos Estados Unidos, por exemplo, teve colônia de povoamento, né? Depois vocês vão estudar história sobre a história dos Estados Unidos, e aí vocês vão ver que teve colonização de povoamento e também de exploração. Só que houve uma guerra, né? E as colônias de exploração elas chegaram ao fim, tá bom? Então, a gente observa outros fatores, além do colonialismo, né? Houve também, depois da independência, o que aconteceu foi que as elites locais elas subiram ao poder e pouco fizeram, né, para mudar a realidade da população local. Nós chamamos esses poderes de oligarquias, né, que significa governo para poucos. E aqui no Brasil aconteceu isso, né? Após a independência, as oligarquias locais, né, as elites locais subiram ao poder e governaram para poucas pessoas, né, para os ricos. Não foi governo voltado para combater as mazelas sociais deixadas pela colonização de exploração. E em outros contextos também, né? Na África, houve muitas guerras durante o processo de descolonização, né? E tudo isso repercute até os dias de hoje, ok? Além disso, pessoal, existe também corrupção, né? Isso também atrapalha o desenvolvimento de um país, ok? Então, o subdesenvolvimento, ele tem essas raízes históricas, né? Que deram origem a ele. E para classificar os países, pessoal, em desenvolvidos, né, e subdesenvolvidos, existe esse mapa, uma regionalização onde é levada em conta, né, essa linha, tá? Prestem bem atenção aqui nessa parte. Nós sabemos que o mundo ele é dividido pela linha do Equador, né? Planeta Terra tem a linha do Equador aqui. Essa linha do Equador ela divide o mundo ao meio hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo que está acima do Equador é hemisfério norte. Tudo que está abaixo do Equador é hemisfério sul. Tá bom? Aqui nós temos a regionalização, pessoal, do chamado norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Só que esse norte e esse sul, gente, não é relacionado à linha do Equador, aos hemisférios. Esse norte e sul, gente, são geoeconômicos. Tanto que vocês vão observar que a Austrália e a Nova Zelândia são países que estão no hemisfério sul, abaixo do Equador, mas, economicamente falando, elas fazem parte do norte desenvolvido, porque, né, são países onde existem essas características que a gente comentou lá atrás, né? A população tem altos padrões de vida, né? É uma população que tem acesso a uma qualidade de vida diferente dos demais países que estão de amarelo. E abaixo da linha lilás está o chamado mundo subdesenvolvido, né? São países onde se registram precárias condições de vida e são tidos, né, como países pobres, né, ou atrasados tanto no nível econômico quanto no nível tecnológico, industrial dos demais países que estão acima, né, no norte desenvolvido. Beleza? Então, mais uma vez, essa classificação, ela é a chamada classificação, né, do norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. É uma classificação baseada nessa linha de norte e sul geoeconômico, não é baseada na linha do Equador. Prestem muita atenção porque isso costuma causar confusão, tá bom? Na cabecinha de vocês. E, pessoal, essa regionalização de norte e sul, ela não considerava, né, algumas exceções do passado. Tanto que hoje, né, já se considera, por exemplo, que a Rússia é considerado subdesenvolvido, não é mais considerado tão desenvolvido como lá na época, né, da Guerra Fria, por exemplo, né? A gente também tem Portugal e Espanha, que são países, Portugal e Grécia, desculpa, que são países, né, que eram considerados ricos, mas hoje eles apresentam características bem parecidas com os países subdesenvolvidos, como a questão da renda per capita, né, o PIB, que é inferior a muitos países subdesenvolvidos, tá bom? Então, essa classificação, ela generaliza, né? A gente tem que observar que acontece essas distorções entre o norte e o sul subdesenvolvido. Não é porque o país está no norte desenvolvido que ele é igual a todos os outros. Não é porque Portugal está lá no norte desenvolvido que ele é igual aos Estados Unidos. Não é porque o Brasil está no sul subdesenvolvido que ele vai ser igual, por exemplo, Paquistão, né? Então, os países eles têm graus diferentes de desenvolvimento e subdesenvolvimento. E como é que
eu classifico um país em desenvolvimento, em desenvolvido e subdesenvolvido. Essa classificação ela é baseada, pessoal, aliás, ela é feita pela ONU, baseada em alguns fatores, né? Como, por exemplo, o IDH, principalmente o IDH, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, tá? É uma média feita pela ONU, né? Pelo PNUD, é um órgão da ONU, onde ele vai levar em conta três fatores. Não esqueçam disso. IDH leva em conta três fatores. Quais são os três fatores? Um relacionado à saúde, um relacionado à educação e o terceiro relacionado à economia, tá bom? A gente vai ver isso agora. Então, o primeiro que a ONU leva em conta, pessoal, para realizar o IDH é a renda per capita, né? Que é a renda por pessoa, né? Por cabeça, que nós já discutimos lá atrás esse conceito e dei alguns exemplos, né? Que é uma média de quanto cada um deveria ganhar se não houvesse uma má distribuição de renda. Tá bom? E a gente observa que países com elevada renda per capita são esses de cores mais intensas, né? O Canadá, os Estados Unidos, a Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia e Japão. Outro elemento, né, relacionado à saúde é a expectativa de vida, é a mortalidade infantil. Bom, mortalidade infantil indica um grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, quantas delas não sobrevivem antes de completar um ano de idade. Então, recapitulando aqui para ficar claro, mortalidade infantil é um índice utilizado, né, para medir a quantidade de crianças que morrem a cada grupo de 1.000 crianças antes de completar um ano de idade. Se o país ele tem uma elevada mortalidade infantil, significa que ele é muito pobre e que ele é muito carente de recursos básicos para a população, né, infantil. Então, a gente observa que essa mortalidade infantil ela é elevada principalmente na África subsaariana, né, que é essa África que fica abaixo do deserto do Saara. Também é bastante elevada na Índia, tá? Quando essa mortalidade infantil é alta, né, significa que o país ele não tem acesso a excelentes condições sanitárias também, tá, pessoal? Como questão de tratamento de água, né, de esgoto, coleta de lixo e assim por diante. E aí, como as crianças são mais sensíveis, elas têm a imunidade muito menor do que um adulto, lógico, elas acabam falecendo de doenças, né, como diarreias, né, vírus que elas adquirem. E muitas vezes esses países não têm sequer vacinas, né, para estar medicando essas crianças, para estar, né, criando anticorpos nessas crianças, tá bom? A expectativa de vida é outro fator, né, que o IDH leva em consideração. A expectativa de vida é um indicador que mede o número estimado de anos que uma pessoa, né, ela viverá, baseado nas condições do país em que ela vive, relacionada à assistência de saúde, né, saneamento, abastecimento de água e etc. E aí, mais uma vez, a gente percebe que a expectativa de vida ela é menor nos países, em alguns países da África e também da América Latina, né? Para vocês terem noção aqui, esses países mais claros, pessoal, a expectativa de vida é de menos de 50 anos de idade, ok? A taxa de alfabetização também é importantíssima, né? Esses indicadores aqui, gente, mortalidade infantil, expectativa de vida e alfabetização, esses três, eles são indicadores sociais, eles revelam como a população daquele local ela vive, né? Está vivendo. Então, a alfabetização, ela revela o percentual da população alfabetizada, com idade igual ou superior a 15 anos. Então, a expectativa de Aliás, a taxa de alfabetização do Brasil, gente, é de 75 a 95% da população alfabetizada. Nos Estados Unidos e demais países desenvolvidos, é acima de 95%, né, da população totalmente alfabetizada. A gente pode perceber que nos demais países, né, do chamado mundo subdesenvolvido, a maioria deles, o analfabetismo ele é super elevado, ok? Então, o IDH é esse índice que combina vários indicadores, recapitulando, o IDH criado pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, quem realiza é o PNUD, né, órgão da ONU, e ele avalia três fatores: renda per capita, um fator da saúde, outro fator da educação, tá bom? Então, ele pega esses três, faz uma média. Quanto mais próximo a um, pessoal,
mais desenvolvido é o país, melhor essa população vive. Quanto menor, mais próximo de zero, né, pior as condições de vida dessa população. O IDH ele é dividido em quatro graus: baixo, muito baixo, baixo, alto e muito elevado ou muito alto. Então são quatro classificações que ele pode classificar um país, tá bom? Então vejam aqui, ó, acima de 0,800, né, são os países que estão de vermelho, e esses países que estão de mais rosa, que estão abaixo de 0,499. Vamos aqui ver alguns, ó. Já expliquei essa parte, né? O IDH ele leva em conta a expectativa de vida, a renda per capita e e um índice de educação, ok? São três fatores. Um da saúde, um da educação e a renda per capita. E o país é classificado, né, nos quatro níveis que eu mencionei anteriormente, tá bom? E a gente tem aqui, ó, um exemplo dessa classificação. Baixo, a Noruega, né, 0,300 e pouco. Médio, a Índia, por exemplo, né, que está entre 0,500 e 0,600. O médio é Bolívia, né, Brasil também. E elevado, e por último, muito elevado, como o caso aqui da Noruega e da Alemanha, né? Países que estão mais próximos a um, Noruega, Finlândia, Suécia, né? São países onde esse índice está mais próximo a um. São os países, né, desenvolvidos, certo? Então, para que serve o IDH? Só para ter números, né? Para que serve esse monte de indicador que eu disse aí para vocês? Eles servem, pessoal, como suporte para os países, para ajudar a dizer, né, onde é que vai haver o investimento. Então, se eu tenho uma alta mortalidade infantil, isso significa que meus investimentos como governante, né, tem que estar direcionado ao combate à mortalidade infantil. Se eu tenho um número elevado de analfabetismo, significa que eu tenho que melhorar a educação, né? As minhas políticas sociais têm que estarem voltadas para combater, erradicar o analfabetismo. Então, esses indicadores, eles nos dizem aonde os investimentos, aonde as políticas públicas devem estar sendo orientadas, tá? Mas, gente, o IDH, ele também é um índice, né, que não revela de fato a realidade. Ele nos dá um norte, mas ele não diz realmente como realmente é a realidade do país. Como assim, professora? Gente, o IDH do Brasil, ele é elevado, né? E o IDH do Brasil, gente, isso não significa que todo o Brasil tem o IDH elevado, tá? Isso é uma média. Então, se a gente for olhar para dentro da nossa realidade, vai haver distorções. O IDH elevado do Brasil pode ser região sudeste, região sul, mas a região norte, a região nordeste, quando você observa, você vai ver que o IDH que é levantado dentro do próprio país vai mostrar sérias distorções, né? Então, o nosso IDH aqui, pessoal, na região nordeste, na região norte, está muito abaixo do IDH da região sudeste da região sul, por exemplo. Então, é por isso que no texto complementar daí do livro de vocês, ele diz que as aparências enganam, né? É porque só dizendo que o Brasil tem um elevado IDH, que ele está na posição 79ª no mundo, né, em meio a mais de 200 nações, isso não quer dizer que corresponda de fato, de forma real, à nossa realidade. Ainda existem muitas coisas a ser melhoradas no Brasil, especialmente combater a fome, né, a miséria, diminuir o analfabetismo, né, e voltar outras políticas para combater essa desigualdade social e essa má distribuição de renda, tá bom?